11 de julho de 2023, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, em Tatuí, estado de São Paulo, terra capital da música, cidade ternura. Amo minha Tatuí, onde nasci, onde cresci, onde me casei, onde vivo, desde que nasci. Eu amo Tatuí. Estou grata a Deus, mais uma noite de gratidão a Deus, nesta terça-feira, 11 de julho de 23, mais um dia, fazendo mais uma live, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a edificação da minha alma, para a edificação da sua alma, para que o nome de Deus tão somente venha a ser glorificado nesta live. Hoje tive um dia maravilhoso, fizemos visitas, Deus agiu, Deus operou, Deus falou, Deus confirmou, foi maravilhosa as visitas que hoje pudemos fazer, né? Então o nosso Deus, ele nos manda o ide, e quando nós vamos, então na obediência, Deus se responsabiliza em fazer a obra infinita, que só Ele sabe fazer, o impossível cabe ao nosso Deus. Amém? Eu te agradeço, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e por isso estamos alegres, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus por você que já entrou, por você que ainda vai entrar, né? Estaremos aqui falando no nome de Jesus Cristo. O poder pertence a Deus, a glória pertence a Deus, mas a alegria, o gozo, a edificação pertence a nós, para que sejamos edificados, abençoados, para que possamos dizer, verdadeiramente Deus existe. Amém! Vamos louvar a Deus com um louvor, com um hino, vamos? O nome de Deus seja louvado neste hino. Amém! Glória a Deus! Anúncios, que é uma bênção. Vamos suportar, né? Glória a Deus, tudo passa. Eu já vou tirar do anúncio aqui, quer ver? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Vamos ver aqui, amados, como que nós vamos fazer. Vamos lá, vai demorar um pouquinho. Desta forma, tá vendo? Mas eu não ligo não, nós vamos continuar. No nome de Jesus, nós vamos continuar.
Nós vamos continuar. Parar nunca. Louvado e exaltado seja o nome bendito de Papai do Céu. Juliano Sarobo, glória! Meu primeiro filho da fé, Juliano Suelen Pereira, sua linda esposa, aleluia! Meus queridos, estão comigo nesta live, Vilma Pereira, Rosana Souza, aleluia! Várias pessoas já entraram na live de hoje, terça-feira, dia 11 de julho. Aleluia! Agora já estamos com 20 horas, 40 minutos. Aleluia!
Glória ao nome do Senhor. Amanda Fogaça, boa noite, ela disse para mim. Boa noite, Amanda. Então, amados, hoje nós estamos aqui, como eu já citei no começo da live, no início, que eu estou muito feliz, fizemos visitas hoje, Deus operou e agindo Deus, quem me impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de cada um, quando é chegado a hora e ele diz, eu vou operar, eu vou abrir porta, eu vou abrir janela, eu vou abrir portão, aleluia. Mas quando ele diz, eu vou fechar porta, eu vou fechar janela, eu vou fechar portão, ele também fecha, porque poderoso é esse Deus criador que criou o céu, a terra, o mar e nos criou. Então, mais uma noite, né? Estou feliz por ter falado das grandezas de Deus desde as 2 horas da tarde que eu saí aqui da minha casa e fui fazer visita, né? Com mais uma irmã, né? Nossa irmã, querida irmã Shirley. Sempre eu faço visita com a irmã Ada e a irmã Shirley, mas hoje a irmã Ada não foi. Foi somente eu e a irmã Shirley. E Deus operou, né? Glória a Deus, grande foi nossa alegria. Fizemos mais de uma visita e Deus esteve conosco todo esse tempo. E eu quero nesta noite falar de uma parte que hoje durante o dia vinha no meu coração esta palavra. E tanto que eu creio que é Deus que quer que eu fale mesmo sobre ela, que ainda cheguei aqui, depois agora da visita, cheguei, era 8h10 mais ou menos, quando eu cheguei, eu estava com aquilo ainda na minha mente. João capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Diz no 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amados, eu vejo aqui nesta parte, né, de João capítulo 3, e nós sabemos que aqui fala sobre Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, né, que o homem tem que nascer de novo. E muitos entendem que como nascer de novo? Não tem condição um homem já velho, um homem já de idade ou uma mulher nascer de novo. Jesus não está falando no sentido físico. Jesus não está falando nascer de novo como você um dia nasceu do ventre de sua mãe. Jesus ele queria falar para Nicodemos que tem o segundo nascimento, que é um nascimento espiritual, né? Então, ali, Jesus, ele falou bastante com esse Nicodemos, que era príncipe dos judeus, né? Ele foi ter com Jesus de noite, porque a autoridade que ele tinha, o cargo que ele possuía, não era muito bom não, ele se aparecer perante os outros, né? Então ele foi até Jesus de noite, com certeza, foi por isso, né? E Jesus disse para ele, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
E ali Jesus continuou a sua palavra e foi explicando. E quando Jesus chegou, dando autoridade do Espírito Santo para que o apóstolo João, né, ele escrevesse aqui em João 3,16, daí vem o versículo que fecha, diz assim, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós vemos que esse versículo fala assim, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus amou o povo, não é o mundo geográfico que Deus está falando. O mundo significando as pessoas, os seres viventes que foram criados pelo próprio Deus com alma vivente. Então, Jesus estava falando aqui que ele amou o mundo de uma tal maneira, né? Amou os habitantes da terra, amou aqueles que fazem parte da formação de Deus para cada vida, porque cada ser humano foi Deus quem fez. Ele fez a cada um de nós do modo dele, do jeito dele, da forma dele, e colocou em nós aquilo que ele quis. E estamos aqui neste planeta Terra porque o Senhor Deus nos formou. O Senhor Deus nos gerou no ventre de nossa mãe. E Jesus, nesse capítulo, Jesus mandou João escrever assim no 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Tal maneira é algo que não dá para explicar, é de uma tal, é numa imensidão, é num tamanho, é de um jeito inexplicável, né? É de uma tal que não tem tamanho de explicação que diga o tamanho do amor de Deus para conosco. É um amor infinito, é um amor que não tem tamanho. Ele nos amou além de todas as coisas. Ele nos amou de uma forma plena, como diz aqui, porque Deus amou o mundo, amou estes seres viventes que vivem no mundo de uma tal maneira. E desde o começo, o povo, o ser humano, ele, infelizmente, ele vem errando, ele vem dando desgosto para Deus. Ele vem dando para Deus tristeza, até que Deus chegou num ponto que ele se arrependeu de ter feito o homem. Porque o homem não fez nada daquilo que o próprio Deus gostaria que acontecesse para os seres humanos. Haja vista Adão e Eva, que foram os primeiros, né, que realmente foram escolhidos por Deus para habitarem no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar que não tinha dor, não tinha tristeza, não precisava trabalhar para ganhar, sabe? Era uma vida fácil, era uma vida larga, era uma vida de bonança, era uma vida tranquila, não tinha tristeza, não tinha choro, não tinha dor. Jardim do Éden era o próprio paraíso mesmo, que Deus tinha preparado para Adão e Eva. E esse era o pensamento de Deus, esse era o plano dele. Fazer Adão e Eva e continuar nas gerações que viriam, fazendo um povo digno de viver as maiores delícias de um paraíso. E tem mais, Deus quando nos fez, ele nos fez eternos. Ele nos fez a imagem e semelhança dele no sentido de eternidade. Deus não fez Adão e Eva para morrerem. Deus não fez Adão e Eva para sofrerem, porque Deus não quer sofrimento para ninguém. Fez Adão e Eva para serem o quê? Obedientes. Porque Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o comandante, ele é o general, ele é tudo, ele é o dono de tudo, ele manda e desmanda.
E ele deu uma ordem para Adão e Eva. E a ordem foi tão simples, mas a curiosidade mata, como diz um ditado. Ali eles podiam comer de todas as árvores que tinha naquele paraíso, naquele Éden, naquele jardim, menos de uma árvore. Pois ali apareceu daí a serpente, que já era em forma do tentador, que já era em forma do maligno, e o homem e a mulher não tiveram discernimento nenhum. Eles preferiram fazer de acordo com a mentalidade humana deles, achando que, porque o inimigo, porque aquela serpente falou assim, não come não, sabe, pode comer sim da árvore que Deus falou que era proibido mexer naquela árvore. Ele não quer que vocês saibam os desígnios dele. Deus não quer que você fique sabendo da parte dele íntima, daquilo que ele é. E ele não quer, então... Mas se vocês comerem, não vai fazer mal, você vai ficar sabendo de muita coisa. Pode comer. E o homem naquela hora já começou a esquecer do que Deus tinha dito. Naquela hora Adão e Eva, que primeiro experimentou o fruto proibido, oferecendo para seu esposo, os dois simplesmente esqueceram da ordem divina. De todas as árvores poderiam comer, menos daquela lá, que era diferente de outras árvores. Então a gente vê que o povo, o ser humano, ele é muito curioso. E às vezes cai pela curiosidade. Às vezes peca pela curiosidade. Sabe? O ser humano, ele tem uma coisa com eles, que ele sempre quer ter um escape, sempre quer ter um livramento. Sempre ele acha que ele pode fazer uma coisa que Deus não quer e que Deus depois vai ter misericórdia. Até que Deus tem misericórdia, mas não deixa de passar pelo processo de pagar um preço por não obedecer aquilo que Deus já explicou para o ser humano, que não era para fazer. E Deus... Ele viu, ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares, todo momento, sabe de todas as coisas no mesmo momento. Ele viu que o homem e a mulher pecaram, desobedeceram, comeram do fruto proibido. Justo aquele fruto que não era para comer. Eles podiam comer de tudo que tinha lá naquele jardim, só de uma árvore que não. Pois ali foi a tentação, porque apareceu a serpente que não era feia como hoje, que ela rasteja, porque ela só começou a rastejar pela ordem de Deus, né? Quando Deus fala assim, maldita serás, andarás rastejando e comerá o pó da terra, a todo momento, a todo dia. Antes ela não era rastejante, ela era uma bela serpente, e ela chegou certamente com a voz mais dócil que ela pôde fazer, e ali convenceu os dois. E os dois pecaram comendo do fruto proibido. E Deus do céu apareceu a Adão. Onde você está, Adão? Claro que ele sabia. Só que Adão, por ter percebido, caído, como nós dizemos hoje em dia, tinha caído a ficha, né? Tanto de Eva como dele, perceberam que entraram num erro muito grande, fizeram um erro muito grande. Aí temeram a Deus e se esconderam. Porque toda tarde Deus vinha e falava com eles naquele paraíso, naquele jardim do Éden. Mas naquela tarde, Adão não estava no mesmo lugar e nem Eva. Estavam escondidos porque já tinham percebido que tinham, como dizemos hoje, pisado na bola. Eles já tinham caído a ficha dos dois. Nós erramos, porque já sentiram o peso do pecado. A tranquilidade que eles tinham naquele corpo, naquela alma, naquela mente, naquele sentimento, aquela paz, imediatamente saiu e começaram a perceber e a ver que também começaram a ter vergonha de si próprio, porque Deus também não fez o homem e a mulher com roupas, era para nós vivermos nus. Por quê? Porque Deus não fez o homem e a mulher para ficar aí tendo vergonha, porque o pecado não existia. O pecado nos traz vergonha, o pecado nos traz algo que é ruim. E quando Deus falou com Adão,
Ali um quis acusar outro, né? A mulher que tu me deste, a Eva, a serpente que me enganou. Quer dizer, nunca assumiu o erro. E é isso que acontece hoje em dia, em pleno século XXI. As pessoas erram, percebem que erraram, pisam na bola, mas não conseguem assumir que erraram. E é aí que Deus quer entrar falando conosco nesta noite. Aí que Deus quer falar com você nesta noite. Desde o começo o homem pecou e foram destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor Deus, Ele soube fazer algo para que o homem não fossem perdidos e lançados no inferno. Deus mandou o seu único filho, único, ele não tinha outro. Jesus é o único filho de Deus. Ele tinha já determinado Jesus Cristo como seu filho. E Deus falou: agora não tem mais como. O povo realmente vai precisar de um Salvador. O povo aumentou muito, os anos passaram, milhares e milhares, né? Vai passando. E o pecado, o que vai acontecendo? Aumentando. Está lastrando. Qualquer um sabe como está o povo desta terra, os que não têm o temor de Deus, quanto o pecado está alastrando. E ali, Deus, quando viu Adão e Eva nus, ele pôs uma cobertura sobre eles. Ali já estava significando que Jesus viria para cobertar a nossa vergonha, para nos livrar de passarmos vergonha. Jesus viria como cobertura para nós, cobrindo a nossa vergonha. E realmente, Jesus veio, Deus mandou, Deus enviou através do Espírito Santo, Deus gerou em Maria, aquela moça virgem, que nunca tinha tocado em homem, nem homem tinha tocado nela, era uma mulher santa. E ali Deus achou graça em Maria, entre todas as jovens daquele tempo. E mandou o anjo avisar Maria que ela ia gerar. O anjo Gabriel chegou e falou que Deus ia gerar nela, através do Espírito Santo, um filho. E realmente Deus fez o que ele prometeu. Gerou em Maria o Filho de Deus. Aleluia! Aquele que eu já disse há minutos atrás, que Deus mandaria vir neste mundo para salvar a humanidade. E é sobre este Jesus que eu quero falar aqui em João 3,16. Como diz aqui, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, não tem como explicar o amor tão grande de Deus para com as nossas vidas. Ele nos amou de uma forma que não tem como explicar com palavras. Para que todo aquele que nele cresce, né? Não perecesse. Mas que quem crer em Jesus tivesse a vida eterna. Quem crer em Jesus vai ter a vida eterna. E esse amor de Deus é imensurável, inexplicável, inenarrável. Não tem como. Ele nos amou. Porque Adão e Eva traiu, né? Traiu, porque Deus colocou lá e deu uma ordem e eles não obedeceram. E o que acontece hoje em dia neste mundo? Isso já pode, se nós não vigiarmos, pode acontecer conosco. Nós fazemos alguma coisa errada que venha trazer para nós um peso de dificuldade. Porque a Bíblia fala que tudo o que o homem semear, o homem é ser humano, né? Que fala do homem e da mulher. Tudo o que o ser humano, o ser vivente, semear, isso também vai colher. Mas nós temos uma promessa aqui.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que basta para mim e para você? Olha que chance que Deus está dando através do seu Filho unigênito, que ele mandou aqui nascer do ventre de Maria, uma mulher santa. Ele cresceu, ele viveu com o seu pai na carpintaria em Nazaré, e ele chegou na idade de 30 anos, ele também se batizou nas águas batismais, e ele cumpriu seu ministério de 3 anos e meio. Foi o tempo que ele ficou aqui. E ele veio para cumprir o mandato que Deus mandou. E nós também temos um mandato que Deus me ensina e que te ensina. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está mandando nós sermos fiéis. Mas eu não tenho força, irmã Lisete. Mas a Bíblia fala para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Não precisa ter tanta força para não negar o nome de Deus. É só estar em comunhão com Deus. É só estar falando com Deus. É só você querer que Deus coordene a sua vida. Se você desejar ardentemente no seu coração, de verdade, querer que Deus coordene a tua vida, que Deus domine a tua vida, que Deus esclareça para você muita coisa, Ele vai esclarecer, porque o maior interessado em nos abençoar, em nos salvar, nos libertar, transformar, curar, nos levantar na tua graça, usar as nossas vidas como instrumentos dEle, o maior interessado é o próprio Deus. Porque Ele fez a mim e a você para que nós glorifiquemos o nome dEle na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas maneiras de pensar, nos nossos passos, na maneira que falamos, na maneira que agimos, na maneira que olhamos, na maneira que entendemos. Aleluia! Então, Deus nos fez com um propósito: adorar a Deus e louvar a Ele até o fim da nossa vida. A finalidade do ser humano foi feito para Deus ser exaltado na nossa vida. E como que Deus está sendo pela tua vida? Exaltado ou blasfemado? Santo Deus, eu estou sentindo assim uma profundidade aqui, onde eu estou sentado aqui no meu lar. Uma profundidade. Deus está aqui comigo. E Deus está aí com você. Preste bem atenção nesta live. Compartilhe esta live. A palavra de Deus tem que ser lançada nos 4 cantos do mundo. Porque a palavra de Deus, ela salva. A verdade de Deus, ela salva, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João 8:32. Nesta live o Senhor está querendo dizer para nós, assim como eu fui lá e salvei a vida de Nicodemos, que ele era um príncipe, ele era príncipe dos judeus, um homem de alto cargo na época, porque Deus salva aquele que não sabe ler, Deus salva aquele que não tem sabedoria humana nenhuma, Deus salva o leigo, que não sabe falar nem palavras difíceis, fala na simplicidade, e às vezes na pouca simplicidade ainda fala tudo errado, mas Deus também ouve aqueles que não sabem falar direito. Deus ouve aqueles que são simples, aqueles que não têm, às vezes, nem a boa dicção para falar, rakataya sudecai. Não tem nem a boa dicção para falar, mas Deus estando naquela vida, aquele homem, aquela mulher que de verdade serve a Deus na terra, tem uma vida com Deus, aquele homem, por mais simples que ele seja, ele é nobre, porque quem está dentro de nós, que é o Espírito Santo, esse Espírito Santo que é mesmo, ele nos torna nobres, filhos de rei. Filhos de reis são nobres,
nobrezas. E eu e você, que temos Deus no nosso coração, queremos viver para Deus, queremos aprender com Ele através do nosso oração, do nosso contato com Ele. Nós, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus nos faz ser chamados filhos de Deus. E quem é filho de Deus é príncipe, porque ele é rei. E todo aquele que aceita Jesus como Salvador, a esses sim Deus dá-lhe o direito. A esses que aceitam Jesus como Salvador e querem viver com Jesus, dominando a sua vida, a esses Deus dá o direito de serem chamados filhos de Deus. E Nicodemos ali foi uma obra muito linda. Foi uma obra muito linda que Deus fez. Muito linda. E esta obra que Deus fez em Nicodemos, salvando a vida dele e todos que com ele estavam, esta obra Jesus mandou entrar aqui nesta live para dizer para você, eu quero entrar na tua casa, como Jesus também entrou na casa de Zaqueu e disse, hoje entrou salvação nesta casa. Por quê? Porque Zaqueu abriu o coração e disse, eu quero Jesus. Eu quero te servir, eu quero restituir o que eu roubei deste povo, eu quero ficar de alma limpa, eu quero ficar de coração limpo, eu quero ser perdoado por ti, Jesus, porque o único que pode perdoar o meu pecado e o teu pecado é Jesus, é o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Esse sangue é perdoador, esse sangue tem poder de purificar a minha vida e a tua vida. Façamos isto nesta noite. Aceitemos Jesus de novo. Sabe? Não é porque você já é crente, tem ministério como eu. Eu nasci num berço evangélico. Mas eu aceito Jesus todo dia. Entra Jesus. Faz morada Jesus. Espírito Santo, entra onde o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Me convença do erro, do pecado, do engano. Me convença, Espírito Santo, porque a Bíblia fala que Ele que nos convence. Quando estamos errados e queremos conserto, Ele fala para nós das coordenadas, como devemos agir, como devemos pensar, como devemos proceder. Entende? A palavra de hoje é essa. Jesus nasceu. Jesus nasceu e o homem, o ser humano, desde o começo, foram atrapalhados. Não quiseram obedecer. E o que acontece hoje é a mesma coisa. Só que tem uma coisa. Eu sei, você também creio que sabe. E se não sabe, vai ficar sabendo. Jesus quer a sua alma. Jesus quer o teu coração. Porque o coração é onde sai todas as saídas da vida, todo o desejo. E o coração nosso é muito enganoso. Ele nos engana no sentimento. Pensamos que é uma coisa e é outra. Então Jesus quer o seu coração para ele dominar o seu coração. Para você não fazer as coisas como você pensa, como você acha, como fulano falou para você. Como tal coisa ensinou para mim. Não. Jesus quer que você aprenda aqui, ó, na palavra. Jesus quer que você aprenda na reunião de oração. Jesus quer que você aprenda num culto onde você vai e lá no púlpito alguém está pregando a palavra de Deus. Preste atenção, porque em alguma hora daquela mensagem Deus vai bradar no seu coração. Muitos não sabem nem o que fala na hora da pregação, porque ficam olhando no celular, ficam cochichando com o amigo, com o irmãozinho do lado, ficam olhando em todo mundo, na roupa, no sapato, no cabelo, quem tá, quem não tá. Você está perdendo tempo. Vá para a igreja sim. E na igreja não é perder tempo. Está perdendo no sentido que se for para ir lá e você não estar ligado com Deus, e não estar pensando em estar lá, porque você tem que adorar esse Deus, louvar esse Deus, e tem que ouvir a palavra que vai vir da tribuna, aí sim você está perdendo o seu tempo. Então ganhe tempo. Jesus está perto para voltar. Vá para a igreja e ouça o que vai falar lá em cima daquele púlpito.
Vai haver um determinado momento da mensagem, da palavra, que vai fazer pá! Meu Deus, Deus falou comigo, abriu minha mente. Eu sei porque comigo acontece assim. Eu vou pro culto, faço uma pergunta a Deus e ali eu nem pisco. Eu tenho pavor se alguém falar comigo na hora da mensagem. Só se for um caso muito emergencial para mim atender a pessoa. Senão, não vou atender. Porque a palavra para mim é o próprio Deus falando comigo dentro daquele culto. Vamos dar valor. Desde o princípio dessa live, Deus começou a falar lá de Adão e Eva. O pecado deles. Depois Jesus veio, formando no ventre de Maria para nos salvar. Ele batizou-se, deixou esse exemplo para nós. Batismo. Depois 3 anos e meio de ministério, ele morreu. Foi embora. Voltou da onde ele veio. E nós também viemos do céu. Porque foi Deus que nos fez. Foi Deus quem nos formou. Foi Deus que gerou nós no ventre de nossa mãe e nos escolheu. E disse, este vai ser meu, esta vai ser minha. A escolha é tua agora. Ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe ir para qualquer outro caminho. Mas você vai arrepender. Se você não aceitar Jesus de verdade. Não pôr a tua vida no altar de Deus. Para ter uma vida não perfeita, porque ninguém é perfeito. Enquanto estivermos vivendo aqui nesta terra, nós precisaremos de Deus, de Jesus para perdoar os nossos pecados e o Espírito Santo para nos alertar. Então ninguém vai se aperfeiçoar enquanto está vivendo, mas procure estar cada vez mais próximo daquilo que Deus tem ensinado você. Não leve na brincadeira, não leve assim no... Sabe? Eu uso de falar muito cirandinha, vai brincando, vai bailando. Não! Servir a Deus é sério, põe o pé no chão. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, ele chamou a atenção de Moisés naquela sarça, naquele fogo que não consumia a sarça. E ali Moisés olhando para aquela sarça, Deus bradou. Assim é você quando vai para a igreja. A sarça é o púlpito da tua igreja, Lamanai. E quando Deus começa a pregar na boca de quem quer que esteja lá em cima, é Deus chamando a tua atenção para aquilo que Ele quer alertar, aquilo que Ele quer revelar, aquilo que Ele quer falar com você. Então Deus, quando nos leva para a casa dEle, é nós estarmos diante da sarça ardente. Porque Moisés entendeu ali diante da sarça ardente o chamado que ele tinha. O que Deus queria dele. Assim é eu e você. É na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E orando na sua casa em comunhão com Deus. Tendo muita intimidade com Deus. Para você entender qual é o teu chamado. O que Deus quer de você. Não brinque. Leve a sério. Deus quer ser seu amigo. Andar de braço dado com você. Jesus quer carregar você no colo. Deixa Ele te carregar. Pare de correr daquilo que Deus já tem esclarecido para você, daquilo que Deus tem pedido, daquilo que Deus tem mostrado, tem falado. Para de correr. Vai fazer o que Deus já tem falado para você. Algumas pessoas, Deus já tem falado há anos e você ainda não obedeceu. Cuidado, cuidado. Sabe por que eu falo cuidado? Porque o tempo de Deus ele pode acabar. E aí, depois que Deus resolve, a misericórdia é grande. Deus é longânimo, quer dizer, de longo ânimo para aguentar a gente. Ele é benigno, é além de bom. Mas ele também é justo, se nós vamos prestar mais atenção, porque a justiça de Deus daí... não. Vamos mesmo buscar de Deus, vamos orar no nosso lar, eu aqui na minha casa, você na tua casa. Vá para o templo, vá para a casa de Deus, como eu já preguei. Preste atenção em tudo, traga para sua casa a essência que Deus quer passar para você. Em cada culto que você vai. Não vá lá só apenas para sentar no banco, ouvir os louvores, achar tudo muito bonito, mas que edificação foi feita dentro do teu coração? Qual é a edificação que você trouxe embora depois que você saiu daquele culto? Qual foi a lição que você trouxe para casa, para fazer a lição na casa?
para fazer a lição no seu trabalho, para fazer a lição na rua quando você anda. Qual foi a lição que você trouxe? É isso que Deus quer de cada um de nós. Perfeição não, mas obediência, esforço, ânimo, busca, procurar entender, porque Deus vai falar com você. Tá bom? Esta é a palavra, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é só Jesus quem dá. Viu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meditemos nessa palavra. Eu senti muita profundeza, senti muito amadurecimento, uma palavra assim de profundidade mesmo, madura. Prestemos atenção como é que nós estamos levando a nossa vida espiritual, senão o tempo está correndo e você não está percebendo que você não está fazendo ainda a total vontade de Deus. Se achegue a Ele, viu? Nas orações se achegue a Ele, porque Ele vai ouvir e vai te responder, viu? Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver se eu consigo, né, tocar aqui mais um louvor. Vamos ver, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver. Os anúncios. Mas agora vai passar. Pronto. Não, ainda não. Calma! Glória a Deus. Aleluia. Aí. Com Jesus. Aleluia! No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar no homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade, vejo Deus que me conduz. Tati Lopes. Acabou de escrever aqui a Tati Lopes. Ela foi uma das irmãs que eu visitei com a irmã Shirley nesta tarde. Essa mulher estava com uma dor tremenda do lado direito. Já tinha tomado tramal, né? E não passava a dor. Eu vi como ela estava quando nós chegamos lá. Para sentar era difícil, para levantar era difícil. Não passava nem com esse tramol. E agora ela escreveu aqui que a dor já passou, que ela está melhor. Eu creio na cura divina total na sua vida, Tati Lopes. Receba o resto de toda essa parte que Deus vai fazer por você, porque a obra que Deus começa, Ele termina. Glória a Deus, Tati, que você colocou aqui. Eu estou dando esse testemunho aqui para o nome de Deus ser glorificado, porque Jesus cura, aleluia, em pleno século 21. Receba a total cura aí, Tati Lopes, em nome de Jesus, aleluia. Na custódio, pastora Ná, paz lindona também você, meu anjo. Glória a Deus, pastora Nair, aleluia, glória a Deus. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Por quê? Por quê? Pois a paz em Jesus encontrei. Esses hinos antigos eu amo de paixão. Não tem igual os hinos antigos.
irmã Tereza Nunes. É a unção de Deus, inundou minha sala. Amém, pastora Ana. Alamanai, Alequi, Alas, Tutuqui, Alamas. Aleluia, Amanda Fogaça, Alabas, Turimicai. Glória, glória. Esta unção de Deus é que nos faz viver. É a unção de Deus é que nos dá força. É a unção de Deus que repreende o inimigo da nossa alma. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus por esta terça-feira. Já são 21 horas e 22 minutos. Glória a Deus, pastora Nair. E eu agradeço a Deus por esta terça-feira linda, maravilhosa. E a noite também, pode ter certeza, vai ser maravilhosa, vai ser linda, vai ser de calabassuricai, descansadora. Porque Deus está conosco e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Até a próxima live. Compartilhem, entra no meu canal, Irmã Lisete Ribeiro. Clique no joinha que você faz minha live caminhar para frente, viu? E se inscrevam, você que não é inscrito no canal, se inscrevam, porque daí toda vez que eu fizer live, o YouTube se incumbe de avisar você que eu estou fazendo live. Vem lá no seu Face, Irmã Lisete Ribeiro, né? Está em direto, quer dizer, está fazendo live. Daí você já entra na live. Tá bom? Beijo na alma de cada um. E rumine esta palavra, porque ela foi profunda. Ela é profunda. Fiquem com Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja comigo, com a minha família, com você, com a tua família, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Amém.